Grande Bauer, muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo aí a esse bate-papo aí da Super Varejo, cara. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Que isso, Rogério. O prazer é todo meu. Muito obrigado aí fazer parte desse quadro seleto aí de tantas entrevistas que você tem feito que eu tenho aprendido bastante. O que você percebeu aí, então, dentro dessas categorias, quais produtos aí você percebeu uma oscilação maior, uma oscilação de maior venda, de maior consumo? Eu lembro a fatídica semana ali do 17 de março, né? Todo mundo correu para o mercado e deu aquele boom. Eu lembro que aquela semana, por exemplo, a categoria de detergente para roupa dobrou. Só naquela semana. Tá. E foi um Lavou-se muito mais roupa em casa, né? lavou-se muito mais roupa, porque agora, até entrevistando uma consumidora, ela falou, antes eu usava uma calça jeans por 2 meses. Hoje eu fui no mercado, voltei e vai para lavar. Então tem categorias, álcool em gel, acho que eu não preciso falar que você é batido, né? A gente não trabalha com álcool em gel, mas é fácil de adivinhar que Sim. aconteceu. É. Tem até alguns fenômenos engraçados, né? Do papel higiênico, que na hora a galera saiu correndo para comprar papel higiênico, mas é óbvio que esse é um consumo que retoma normalmente depois. Mas a gente vê esses comportamentos, principalmente de coisas que você pode usar no lar, porque você está saindo menos. Então, vou até falar de coisas que eu não trabalho. Cerveja, o consumo mudou do bar para casa, né? O Sim. vinho. Então, a cerveja, eu adivinho, né? Não trabalho com isso, mas imagino que está se vendendo muito mais latinhas do que garrafas. Mais fácil armazenar, mais fácil gelar. Exato. Às vezes até um preço mais acessível para comprar umas duas, três e tal. Tem isso também. Mas, por exemplo, se eu falo na minha categoria, salão de beleza ficou fechado por muito tempo. E aí, quando você vai para as escutas das mídias sociais, o maior item de pergunta era em volta de cabelo. Como eu corto meu cabelo? Como eu pinto meu cabelo? Como eu faço uma franja? Como eu hidrato meu cabelo? Até porque quem estava em casa sem fazer nada virou distração, né? Eu preciso me ocupar, eu preciso fazer alguma coisa nova e vai inventando. O que você vê de gente que mudou o seu cabelo, né? Aceitou seu cabelo natural, voltou, pintou, não pintou. Tantas transformações que a gente viu. E já que eu estou em casa mesmo, eu vou arriscar e vou ficar aqui curtindo esse momento que acaba entrando como um relaxamento também. E você falou do social listening aí, né? Então você pegou muitos dados. Qual que é o segredo aí para conseguir transformar esses dados, que muitas, né, todas as empresas aí, todos os varejos até têm acesso, para transformar esses dados em insights? Boa pergunta. E até é interessante você falar de dados, né? O varejo tem muito mais dado que eu na indústria. Sim. O varejo ele vende por ticket, né? A informação que você tem nos tickets é muito rica. Eu não tenho isso. Eu ajudo o varejo quando a gente tem uma parceria para trabalhar dessa maneira. Eu tenho minhas fontes de dados também de outras formas para a gente trabalhar junto. Mas o grande ponto é que não está faltando dado para ninguém. Todo mundo está cheio de dado para analisar. O que muda é qual pergunta você quer responder com dado. Porque se Tá. você fica olhando dados, você pode ficar ali 3 meses sentado puxando dado, fazendo análise, correlação, comparando. Mas se você não quer responder uma pergunta, você não consegue evoluir e fazer isso virar um insight, virar uma venda incremental, isso trazer valor. Então, e pode ser pergunta mais simples, mas você tem que ter uma pergunta. Vou dar um exemplo de uma coisa muito simples que todo varejo já deve estar fazendo, que é pegar as informações que ele tem ali identificadas de CPF, ver o CPF que não comprou no último mês e comprava todo mês. Por que esse cara não está comprando? Será que vale a pena mandar um e-mail e perguntar? Uma mensagem, um SMS, o que quer que seja que você tenha na sua base de dados? Aconteceu alguma coisa, estamos sentindo falta? E começar a construir para tentar entender por que essa pessoa não está comprando. Aquele que está comprando mais, que itens que ele está na cesta, que provavelmente é o que está fazendo ele trazer para minha loja? É a carne? É a higiene e beleza? É o pãozinho? Ou é o cara viu que a minha loja, né, uma das grandes tendências que a gente vê agora do Covid é as pessoas estão indo menos ao varejo para se expor menos ao vírus. Mas quando elas vão, o ticket está maior. E o que está fazendo esse ticket ficar maior? São lojas que pode se comprar tudo. Então eu vou naquele mercado porque eu sei que não tem ruptura, porque eu sei que tem aquele produto que eu gosto e não vai ser uma viagem perdida. Então é meio que Já tenso. resolve tudo lá. Você se arma, né? Põe a máscara, já vai para lá, quero resolver, chega em casa, passa álcool na compra, tira a roupa, né?
e já resolveu, não preciso ir mais. E como é que você vê, teve, né, esse comportamento aí do consumidor de ficar mais em casa, de utilizar e, mais produtos, né, lavar mais a roupa e utilizando aí até o banho como uma válvula de escape? O que você vê que vai ficar como tendência agora para 21? Começando aí a vacinação, tudo, as pessoas já aprenderam também a lidar um pouco mais com a pandemia, mas o que você vê que vai ficar de tendência aí pós-vacina, vai? O pós-vacina, ele ainda, a gente não sabe esse tempo, quanto que ele é o pós-vacina, né? É, Então, é um pouco difícil de acreditar que vai ser num curto prazo. O que eu vejo? Tem algumas coisas que vão ficar e tem algumas coisas que vão voltar ao que era antes. O que eu imagino que vai ficar, o que a gente está vendo como um pouco mais certo é a preocupação com a higiene, o lavar as mãos, o ter o álcool em gel com uso mais frequente, a máscara vai ficar por um bom tempo ainda, né? Eu acredito. Então, acho que essa estar mais consciente que você pode transmitir o vírus para alguém é algo que a Ásia mostrou para a gente que aconteceu. tá. Quem viajou para o Japão antes do Covid, né, e vê lá os japoneses de máscara na rua, a gente não entendia o que era aquilo, né? Hoje a gente está estudando muito o que está acontecendo na Ásia para trazer os aprendizados para cá. Mas o que a gente percebe ali na realidade é que existe uma consciência de eu não passar uma doença para o outro. Então hoje, você ia trabalhar gripado antigamente, né? Hoje você está com uma dor de garganta, você nem sai do quarto, você já fala, caraca, será que eu posso passar para alguém aqui em casa? Então essa consciência vai estar, mesmo que passe o Covid e tenha vacina, ninguém vai querer passar uma doença para outro, eu acho que isso vai ficar muito mais consciente, né? Quando a gente fala de varejo e tentando trazer um pouco a nossa realidade, eu acho que a gente ainda fica nesse ano com as compras concentradas, é o termo em inglês lá do one-stop shop, que é como é que eu vou num lugar só para resolver minha vida. Mas eu acho que passando isso e todo mundo estando vacinado, vai voltar aquela tendência de proximidade, de compra de conveniência, de você ir resolvendo aos poucos, que era o que estava vindo muito forte, né? Multicanais, você comprava em 7, 8 canais. Hoje tem a grande concentração comprando em 2. Então, um varejo alimentar e uma farmácia, ou varejo alimentar e um e-commerce. Então, hoje concentrou muito. O ticket cresceu bastante. Então, eu imagino que vai ter um ano ainda de ticket grande na concentração, mas vamos voltar para a conveniência, para a multicanalidade, talvez em 22. Tá. E agora vamos. Você falou aí de dois canais básicos aí, né? O supermercado e a farmácia. Mas vamos colocar o e-commerce nessa história aí também. Como é que vocês conseguiram mapear aí o comportamento desse consumidor online e offline? Para as categorias de higiene e beleza, foi forte o e-commerce? Cresceu muito? Não, foram 3 dígitos de crescimento, assim, tranquilos, muito forte. Porque o brasileiro ele já comprava no e-commerce, né? Mas ele comprava eletrônico. Ele Tá. comprava TV, ele comprava livro, né? Ainda não estava na compra normal. E isso acelerou demais. A gente vê categorias de cabelo crescendo muito, categoria de fralda, que era uma das mais envolvidas nossa também, crescendo muito, e acaba gerando uma conveniência. Não dá para ignorar e não dá para o varejo não pensar em ter e-commerce. Acho que essa aqui é a Já. frase que eu estava falando um ano atrás, né? Não preciso nem trazer isso mais agora. Mas o que é interessante que a gente tem visto das pesquisas é que os consumidores já não diferenciam mais o e-commerce da loja quando ele avalia se aquela bandeira é boa. Então, se você teve uma experiência ruim no e-commerce daquela bandeira, aquela bandeira já é ruim. Então, tem um impacto que está trazendo para a imagem, que você tem que trabalhar os dois bens, muito bem os dois, para você estar bem posicionado. Então, isso é interessante que um agora vai começar a impactar o outro. Então, eu tive uma experiência Entendi. ruim no varejo A na loja, você já começa a desconsiderar esse varejo no e-commerce. E o vice-versa também. E em termos de tendência, aí pensando ainda em higiene e beleza, temos de tendência aí para os próximos meses, para esse ano, para esse ano de 21. Aí falando de tudo, tá? Embalagem, se vai mudar, Perfeito. embalagens mais sustentáveis, menos sustentáveis. Tá. Eu vou tentar trazer para o varejo, tá? Boa. Tamanhos grandes, definitivamente. Eu acho a gente mudou muita coisa no nosso portfólio para tamanhos maiores e a gente vê a resposta disso muito forte. Então a gente lançou o Downy 3 litros,
A gente está trabalhando tamanhos maiores de fraldas. E a gente vê isso desenvolvendo a categoria e crescendo o ticket do varejo. Então, e o mais engraçado é que às vezes a gente tem alguns pré-conceitos, né? Tamanho grande não vende nessa loja. Tá difícil de eu achar loja que tamanho grande não está crescendo. Então, essa é uma loja de classe C e D. Essa é uma loja pequenininha de conveniência. Tá vendendo tamanho grande. Então, óbvio que não necessariamente é o maior tamanho que existe da categoria, mas é um tamanho maior do que aquela loja costumava vender. Né? Qual que é o próximo tamanho grande dessa loja? É uma linguagem que a gente vem trabalhando dentro do time. Então, isso com certeza é uma aposta que eu recomendo todos a fazerem. Outra coisa, e a gente comentou, mas acho que vale frisar, é o ticket maior, pelo menos durante esse ano. As pessoas vão comprar mais de uma vez só para evitar se expor ao risco. E aí, dentro do ticket, tem uma regrinha que a gente criou, que eu acho que é muito legal dividir com todos, que são os 3 As. A gente tem que pensar nos 3 As para aumentar o ticket do varejo. O primeiro A é aumentar o ticket do SKU que vai ser vendido. Então, é A de aumentar. Então, se o cara compra um produto de média performance, como é que eu mostro para ele uma performance um pouquinho melhor para ele pagar um pouco mais caro? É o trade-up, né? Da linguagem aí do trade. Então, o primeiro A é de aumentar o ticket. Como é que eu trabalho para ele comprar algo mais caro? Tem o A de agrupar. Então, ele está levando uma fralda, por que eu não ofereço um lencinho para ele levar junto? Né? Ou ela está levando um shampoo e uma máscara para o cabelo, ou algo para hidratar o cabelo, por que eu não ofereço uma lâmina feminina para ela se depilar? Que é o agrupar ao redor. Né? E o último é o adicionar. Que é, se ela está levando um produto, como é que eu faço ela levar 2, 3 do mesmo? Que pode ser via promoção, leve e pague, que pode ser desconto especial, ou que pode ser simplesmente a comunicação. Compra para você não precisar voltar. Né? Compra mais. Né? Sim. Tamanhos maiores que a gente estava falando. Então, essa dos 3 As, que é agrupar, adicionar e aumentar, é uma dica bem interessante para a gente exercitar no dia a dia o que a gente está fazendo para cada um dos As. Você tem algum case aí da PG, dessas categorias, que você possa, algum case aplicado a algum varejo, não precisa citar nomes, enfim, de varejo, mas que você possa mostrar para contar para a gente aí? Sim, hoje que eu até brinco com o meu time, que eles ficam até, não sei se ficam bravos ou não, mas eu falo, eu só quero saber de cases e ideias que trazem duplo dígito de crescimento. Né? Para crescer 8, 9%, dá para fazer de alguma maneira. Então, eu quero que vocês tragam ideia de pelo menos 10. Senão, não vale a pena o nosso salário. Vamos lá. E aí, esse negócio de hipótese testando, a gente está trazendo várias coisas. Eu posso citar aqui alguns 2, 3 exemplos rápidos. Né? Sim, dá sim. Exemplo é sempre legal para... Exato. A gente estava com essas hipóteses de tamanhos grandes em fraldas. E aí, a gente pegou o maior tamanho de fralda e começou a colocar em todo lugar. Funcionava, não funcionava. E aí, o que a gente descobriu loja, qual é o seu tamanho de fralda? Vamos lá, tem 40 fraldas, 40 tiras no pacote. Você tem que começar a mudar para o de 60. Não vai para o de 100. Não vai para o de 120. Né? Não precisa ir além. Mas o que a gente aprendeu, a execução do tamanho maior é qual é o próximo maior. Isso foi um baita de um aprendizado para mim. Então, você está pondo aqui, põe um pouquinho maior. Aí depois você põe um pouquinho maior. Aí você vai evoluindo. Né? Se você causa uma disrupção no consumidor, que ele vai começar a achar aquele produto caro demais. Você saiu o ticket médio, né? Sim. Mas um dos aprendizados que a gente vê vai para o próximo maior. Esse é um dos aprendizados que a gente viu, principalmente com fraldas. Quando eu falo de lâminas, a gente descobriu que existe um mínimo de ganchos que tem para uma categoria conseguir vender bem. E não é uma coisa intuitiva, né? Você fala ali, puta, a lâmina tem que estar em algum lugar. A gente viu que o número de ganchos é uma das coisas que mais correlaciona com vendas. E aí a gente descobriu números interessantes, precisos, tá? 74 ganchos é o que o varejo alimentar precisa ter de lâminas. Tá? Eu não estou falando para botar o 74 de Gillette. Tá? Eu estou falando aqui como categoria. Você vai botar o 74 e você respeita a participação de Gillette ali, com os 80%, com os 70%, dependendo de como é que a sua loja e a concorrência. Mas a gente viu que o que mostra é, se eu não tenho 74 ganhos, eu não estou competindo no que eu poderia. Se eu vou para uma farmácia, né, 30 ganchos. Mas quando a gente vem para o varejo alimentar é 74 pelo tamanho da loja. Porque senão nem entra na consideração. É interessante, você vai em algumas lojas, às vezes chuquinha de cabelo tem mais gancho que lâmina. Né? E a chuquinha de cabelo vai trazer R$1, R$5 para o ticket. A lâmina vai trazer ali dos 10, 15, às vezes R$50. Né?
Então, é um que ajudaria muito no que a gente fala ali dos 3 As para adicionar no ticket. Muito bom, muito bom. Bauer, estamos indo para o final. Eu não sei se faltou alguma coisa aí para a gente tocar, algum assunto que você queira falar, que eu não perguntei, ou queria, né? Pessoal que está aí, se quiser fazer pergunta, ainda dá tempo, viu? Temos uns 5 minutinhos ainda. Então, tem alguma coisa que a gente esqueceu de tocar no assunto, você acha relevante? Eu acho que o que é interessante, provocações até que eu já passei, me fiz e me questiono ainda muitas vezes, às vezes a gente complica demais as coisas e dá para fazer muito simples. Então, às vezes você fala, nossa, eu preciso entender meu consumidor dessa loja, eu vou contratar um instituto, eu vou botar... Cara, fica parado na frente da gôndola 2 horas seguidas. Você já vai ver um comportamento padrão, né? Nossa, eu quero entender por que ninguém vem na minha loja. Quem é? Faz o filtro pelo CPF que você tem identificado. Quem são os caras que não estão vindo? Tem alguma coisa que você olha de padrão? Ele comprava isso muito e não está comprando? Ou era de alguma região? Ou sei lá. Você pode listar várias hipóteses, né? Para ir tentar validando. Eu acho que dados e tempo para observar, todo mundo pode ter. É uma questão de escolha. E você não precisa gastar muito para trazer insight. Eu falando com o consumidor, que a gente aí recruta consumidor por um prêmio bem tranquilo de financiar, né? Para ele poder conversar com a gente. Você conversa com a gente, tem um monte de ideia. Um varejista ele tem um monte de consumidor de graça na loja. Pô, fica na frente da gôndola, olha, depois pergunta, por que você fez isso? Ou quando a pessoa sai da gôndola, você pode perguntar, você notou que tinha aquilo? O cara, não, nem vi. Puta, aquilo que eu achei que era lindo, ninguém tá vendo, né? Mas eu acho que o observar e com atenção, não é para estar lá no celular, né? Não é para estar ali distraído, você ficar focado e tentando entender alguma pergunta clara que você tenha, lembrando que eu falei, né? A grande diferença de você ter um insight, você ter a pergunta, senão você não tem insight. Você consegue extrair muito mais. Então, eu acho que não complica, dá para ser muito fácil e dá para tirar de graça vários insights.